Aleluia, graças a Deus, glórias a Deus. Saudos, meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, hoje é o último dia da campanha, a cura da alma. Eita glórias, mais um dia, irmãos, de campanha, de palavra, estarei orando pelas vossas vidas, em nome de Jesus. Irmãos, nesse último dia estarei sendo mais extenso um pouco. Hoje também é domingo, eu creio que pessoas vão estar ouvindo aí mais tranquilamente. Irmãos, o propósito dessa campanha é alcançar vidas, é libertar pessoas, curar pessoas. Creio que o Senhor já tem feito grandes coisas através dessas palavras, através do que Deus tem falado através da palavra. Amém, irmão? Sem perca de tempo, estarei lendo apenas um versículo aqui no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 9, versículo de número 10. Diz a palavra de Deus: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Eita glória! O que significa isso, irmão? O que quer dizer isso? O temor do Senhor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Irmãos, o que tem a ver isso com a cura da alma? O que tem a ver isso com a cura interior? Irmão, quais são as enfermidades que atinge a alma do ser humano, trazendo tristeza, angústia, sofrimento? Nós vemos que a ansiedade, a síndrome do pânico, são doenças que são classificadas como doença interior, doença na alma. A depressão também, meus irmãos, é uma doença o qual, aleluia, traz sofrimento na alma. Nós vemos também o esgotamento, aleluia, tanta preocupações, correria, estresse. Também isso causa mal para a vossa alma, para a sua vida espiritual. Também nós vemos que existem traumas emocionais, aleluia, que faz com que as pessoas sofram, aleluias, e o torna às vezes aprisionada, e há um sofrimento na alma. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, também tem a culpa excessiva, quando a pessoa se culpa, aleluias, isso é uma enfermidade na alma. E como ser curado através dessa palavra que foi lida? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Irmãos, o que causa esses problemas na alma? São várias situações, que vai trazer esse sofrimento. Mas o principal dele, irmão, se resume na palavra pecado. É claro, irmão, que nem tudo, às vezes consequências, aleluias, do dia a dia, pode às vezes causar um trauma, mas na grande maioria são pecados. E a palavra pecado é resumido em desobediência. O que é desobediência? Tudo aquilo que alguém pratica, que alguém faz, que vai contra os princípios do Senhor, contra os ensinamentos do Senhor, isso torna desobediência, porque a pessoa pratica fora, ou melhor, oposto àquilo que Deus falou. Então, essas situações, ela vai gerando trauma, e desses traumas vai gerando várias e várias doenças na alma.
A primeira doença, irmão, já começa porque há uma separação, há um afastamento de Deus. O pecado, ele traz separação entre Deus e o homem. Quando Adão estava ali com Eva no jardim, todos os dias ele sentia a presença de Deus, Deus visitava eles ali, mas no dia que eles desobedeceram à voz de Deus, a glória do Senhor se foi, e ali, irmãos, já não eram mais o mesmo. A partir do momento que a pessoa vive em obediência a Deus e passa a desobedecer, ele sente que o vazio, o Espírito Santo foi-se embora e ali começa o vazio. Irmãos, e quando existe esse vazio na alma, existe uma necessidade de ser preenchido. E só quem preenche esse vazio é Deus. E às vezes as pessoas procuram em tantos lugares e não encontram, porque são lugares aonde, aleluia, são falsas, aleluias, falsos preenchimentos, vamos dizer assim. Lugares aonde pessoas têm buscado a felicidade e não têm encontrado a felicidade. Muitos têm buscado na bebida, no cigarro, na droga, na prostituição. Muitos têm buscado na riqueza, na fama, na glória. Irmãos, e o vazio continua lá dentro. O vazio continua lá dentro, porque, como eu já falei, é o Espírito Santo que tem o poder de preencher esse vazio. Aleluias! Muitas vezes as pessoas buscam felicidade em encantamentos, em promessas, para que, aleluia, outras divindades possam fazer feliz. E na realidade isso são tudo engano. Aleluia, vem trazendo mais maldição, mais pecado. E isso vai afastando cada vez mais a pessoa de Deus. Porque nós vemos que o Senhor, Ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. Ele não aceita nem eu e nem você adorar ninguém. Nem do que há no céu nós devemos fazer imagem, nem do que há na terra, nem debaixo da terra, e nem a elas devemos prostrar e adorar. Então, tudo isso afasta o homem de Deus. E como que há esse afastamento? Por que cada vez mais as pessoas se distanciam de Deus? Simplesmente o que foi lido aqui, o temor de Deus. O temor a Deus, irmão, que é temer a Deus. Temer a Deus é respeitar Ele como Senhor, como Deus. Quando é que nós respeitamos a Deus como Senhor? Quando a gente guardamos a sua palavra. Quando a gente diz, Senhor, eu preciso fazer a tua vontade. Porque todo pai que dá ordenança ao seu filho, que ordena o seu filho a um caminho, e o filho desobedece, o pai fica triste, fica às vezes irado, porque o filho desobedeceu. Mas o pai sabe o que é bom para o seu filho. Assim é Deus. Muitas vezes nós achamos que o melhor é a nossa vontade, não é. Se Deus colocou ordenança, mandamento, é porque Ele sabe o melhor, Ele sabe lá na frente. Ele sabe as consequências do pecado na nossa vida. Então, meus irmãos, é melhor a gente entender que Deus é o nosso Senhor. Ele necessita ser respeitado. E quando a gente respeita a Deus é porque a gente tem o temor. Tem a oportunidade de pecar? Sim, todos têm. Tem a oportunidade de fazer o que é errado? Todos têm. Mas a gente tem o temor de Deus e diz, não, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou fazer o querer de Deus, que Ele é o melhor para mim. O querer de Deus, a vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando falta o temor, falta também a sabedoria. E às vezes, com a falta da sabedoria, as pessoas vão se aprofundando cada vez mais no pecado, no erro. Aleluia, porque a Bíblia revela em Salmo 42, versículo 7, que um abismo chama outro abismo. O pecado ele vai chamando outro pecado se não houver conserto, se não houver arrependimento. O pecado nos afasta de Deus,
mas o Senhor Jesus Cristo pagou o preço para nos aproximar novamente de Deus. Quando nós nos arrependemos, quando nós abandonamos o pecado para fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, para não ficar tão extenso, então a falta do temor leva o ser humano à prática do pecado e também à iniquidade. O pecado é quando a pessoa desobedece a Deus. A iniquidade é o pecado contínuo. É quando a pessoa peca, não se arrepende e continua pecando. Isso é iniquidade. Isso é abominação para o Senhor. Então, muitas vezes, na grande maioria das vezes, eu não quero generalizar, os traumas, as ansiedades, aleluia, as tristezas na alma, as angústias, elas vêm por consequência da falta do temor. Porque a falta do temor o distancia de Deus. E quando a gente se distancia de Deus, a gente perde a fé. A gente perde a esperança. A gente perde a comunhão com Deus. E tudo isso vai nos distanciando de Deus. E o mundo espiritual, ele é muito real. E o mundo espiritual, os demônios, ele age em secreto e oculto. E coloca-nos em situações, coloca as pessoas em situações, em becos sem saída. E às vezes a pessoa, por a falta da fé, ela não tem mais esperança de uma vida melhor. Ela para de sonhar, deixa de sonhar. E às vezes a ansiedade. E às vezes, aleluia, a síndrome do pânico. O desespero de não conseguir mais ser feliz. Aleluias, o torna a pessoa cada vez mais infeliz. Aí vem a depressão, aonde a pessoa só quer se isolar, não quer mais ver ninguém, quer distanciar-se das pessoas. Mas tudo isso é consequência quando a pessoa afasta de Deus. Isso, irmão, não quer dizer que a pessoa está em uma religião, está em uma igreja A ou B, não. Isso pode pegar qualquer pessoa, porque está frequentando uma igreja, está em uma religião, isso não significa que a pessoa tenha o temor de Deus. Isso não significa que a pessoa esteja obedecendo a Deus. E às vezes, dentro das igrejas, dentro das religiões, existe uma hipocrisia, existe uma religiosidade, aonde as pessoas estão presas. Mas o mais importante que é obedecer à voz de Deus. Muitos já não obedecem mais. E às vezes sofrem as consequências da tristeza, da angústia, da depressão. E outra coisa, irmãos. Obedecer à palavra de Deus também exige. Aleluia, o Senhor fala para a gente perdoar. Para a gente amar o nosso inimigo, orar pelos aqueles que nos perseguem. Tudo isso é difícil. Mas quando a gente está em Cristo Jesus. Jesus é o amor. Jesus não amou, aleluias, aqueles que o crucificaram simplesmente porque ele era Deus, mas simplesmente porque o amor estava nele, ele é o amor. Porque quando a gente ama, a gente perdoa, meus irmãos. E a falta da liberação do perdão também traz enfermidade na alma. Quando a pessoa não consegue liberar perdão, a pessoa fica enferma, fica doente, e vem ali a mágoa, o ódio, a raiva, e aquilo vai corroendo os ossos. É a palavra de Deus que deixa isso claro. Isso são enfermidades na alma. Aleluias. E ali também vem às vezes a culpa excessiva. A pessoa fica se culpando. Por que está assim? Por que fez aquilo? Ei, meu irmão. Se a pessoa errou, pecou, falhou, não é ficar se culpando. É pedir perdão a Deus e pedir Ele para libertar e não querer mais praticar as mesmas coisas. Não é simplesmente pedir perdão a Deus e voltar a praticar o mesmo pecado, não. Mas é pedir perdão a Deus e se esforçar para não fazer a mesma coisa. Então, meus irmãos, tudo isso causa enfermidade na alma. E por que desses 7 dias, meus irmãos, dessa campanha? Eu vim trazendo aqui palavras. Sei que o canal ainda está alcançando poucas pessoas ainda em número, mas eu não estou importando com tanto número por enquanto, não. Eu quero é propagar a palavra de Deus. E eu sei que o Senhor vai honrar e muitas pessoas vão ser alcançadas. E a palavra de Deus vai curar muitas pessoas. Não estou aqui para pregar heresia, não.
Não estou aqui para fazer falso ensinamento, trazer palavra de alta ajuda, não. Aleluia, palavra de emocionalismo, não. Eu estou aqui para pregar o verdadeiro evangelho, que cura, que salva e que liberta e que transforma a vida. É o verdadeiro evangelho que está faltando muitas vezes, aleluia, para que as pessoas sejam libertas, sejam curadas. E às vezes não é só pregar, as pessoas têm que receber também, porque muitos até ouvem, mas a palavra de Deus diz, aleluia, que aquele que ouviu a palavra de Deus e praticar é como um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Veio as tempestades, as lutas e a casa permaneceu de pé. Mas aquele que ouve a palavra de Deus, não pratica, é comparado a um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. Veio as lutas, as tempestades, os ventos, a casa caiu, foi grande a ruína. Ei, meu irmão, passe a ouvir a voz de Deus e praticar a sua palavra. O segredo não é só ouvir, é praticar, é colocar em prática. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem cura para a tua alma. Deus quer curar você desse sentimento de tristeza, de angústia, de sofrimento. Deus quer trazer alegria para a sua vida. Mas é necessário você se aproximar de Deus. É necessário você passar a ouvir a voz de Deus. Ah, você não entende? Passa a pedir ao Senhor. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me ensina. Senhor, me liberta. Será se esse caminho que eu estou seguindo é o correto? Será se o caminho que eu estou seguindo desde criança, desde quando eu aprendi com meus pais, é o correto ou eu preciso mudar? Me direciona. Eu falo isso, irmão, porque eu sei que Deus, ele ouve a oração. E ele vai abrir a mente, o entendimento, para você, aleluia, entender realmente o que é certo e o que é errado através da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? A palavra é essa. Eu queria prolongar, eu tenho mais palavras para pregar, mas eu quero ser ético e também deixar os vídeos mais acessíveis também. Estarei continuando trazendo vídeos aqui. Vamos encerrar essa campanha, agradecendo a Deus, louvando a Deus. E eu quero também, meus irmãos, que você que já, aleluia, sentiu um alívio na alma através dessa campanha, você que recebeu um direcionamento de Deus, você que sentiu-se liberto de algo, de culpa, de uma tristeza, de uma angústia, aleluia, eu não quero isso para me engrandecer. Mas se você quiser compartilhar, ou melhor, comentar nos vídeos aí, Deus fez algo na minha vida, Deus me curou, Deus falou comigo. Isso, irmão, é para edificar a fé de outras pessoas. Eu não preciso disso, irmão, porque o Senhor já tem me dado a fé. Eu sei o que eu estou pregando, eu sei o que eu estou fazendo. Aleluias, mas isso edifica a fé de outras pessoas. Amém, meus irmãos? Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, quero apresentar nas tuas mãos a cada vida que me ouve. Meu Deus, através dessa campanha, meu Pai, pessoas, meu Deus, que têm assistido os vídeos, alguns que assistiram apenas alguns vídeos. Meu Deus, vem alcançando, meu Deus, vem curando, Jesus vem libertando, vem transformando essa vida, meu Pai, perdoando o Senhor de pecado, de iniquidade, de algo que não tem te agradado, Deus. Esteja, meu Deus, libertando, arrancando esse sentimento de culpa, de raiva, de ódio, a dificuldade de liberar perdão. Deus, liberta essa vida, essa alma. Liberta, meu Deus, essas almas que estão oprimidas, angustiadas pela depressão, pela ansiedade, o síndrome do pânico. Pai, em nome de Jesus, passa, Jesus, o teu sangue. Passa, Senhor Jesus, o teu sangue, libertando essas vidas, meu Pai. Libertando essas vidas agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo eu profetizo libertação, alegria. Eu profetizo preenchimento na alma. Eu profetizo transformação na alma. Em nome de Jesus. Ó Deus, faz a tua obra e dê vitória. Eu apresento a tuas mãos esses 7 dias de campanha. Dedico a ti, Senhor. Entrego a ti, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Alcança cada vida, meu Deus, que tem feito essa campanha, dando vitória para a glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Ficou mais extenso um pouco do que os demais vídeos, mas isso é para a glória de Deus. Deus vai falar forte. Aleluia, curte, compartilhe, comente, inscreva-se no canal e ative a notificação para que toda vez que eu colocar vídeo o YouTube te notifique.
em nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Canal Palavra de Vida, Evangelista Erivan. Canal que vai impactar as nações em nome de Jesus. Que Deus abençoe e fica todos na paz, a paz do Senhor.